E olha só, a Rede Eclesial Panamazônica acaba de lançar o dossiê Amazônia Sem Fome, um documento que conecta a realidade, como a fome e as condições climáticas, e propõe soluções. Para falar sobre essa iniciativa e os desafios enfrentados pela região, a gente conversa agora com o Leon Souza, que é coordenador da campanha Amazônia Sem Fome. Boa noite, seja bem-vindo. Eu falei certo, é Leon ou Leon? Leon, Leon, tá certinho, Leon certo, né? mesmo. Seja bem-vindo, Isso. Leon. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite a Boa todos. noite. Leon, eu queria que você falasse para a gente qual que é a principal mensagem do dossiê Amazônia Sem Fome. Olha, essa foi uma campanha da Repam Brasil, da Rede Eclesial Panamazônica. Nós aqui, eu trabalho na Casa Galileia e parceiros da Repam nessa campanha, que começou no ano passado, no mesmo contexto em que a igreja no Brasil estava discutindo a campanha da fraternidade, né, Fraternidade e Fome. A Repam Brasil também quis olhar com muito compromisso para a realidade da insegurança alimentar e da fome na Amazônia. A principal mensagem desse dossiê, que então a Repam acabou de lançar agora, que é fruto do trabalho árduo de pesquisadores, de pesquisadoras da própria Amazônia, que estão debruçados sobre esse tema da fome e das mudanças climáticas, é: a fome exige um compromisso cristão, um compromisso de seguidores de Jesus Cristo, exige um compromisso político também diante das milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar na Amazônia, e especialmente nestes tempos desafiadores de mudanças climáticas que a gente vive. Nós estamos acompanhando, especialmente neste ano de 2024, a situação da seca, da estiagem nos rios da Amazônia, e isso agravou ainda mais a situação da falta de alimentação, da falta de acesso das comunidades amazônicas à alimentação. Então, a principal mensagem desse dossiê é: qual que é a relação da fome com os desafios socioambientais que a gente tem vivido? Cada vez mais, cada ano que passa, esses desafios têm aumentado na Amazônia e isso impacta o acesso das pessoas ao alimento. O outro é: qual que é o compromisso dos governos e da sociedade civil na garantia de políticas públicas, e como é que a gente, então, pode pensar caminhos para que as pessoas que são irmãos e irmãs nossas tenham acesso à alimentação, tenham direito, né, tenham essa condição de se alimentarem pelo menos 3 vezes por dia. Agora, Leon, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da fome. Muita gente que não conhece a realidade do Amazonas ou de outras regiões do Brasil, muitas vezes até nem acreditam que o Brasil existem pessoas que têm fome, que passam por fome, passam por estiagem. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa realidade. Realmente existe fome no Amazonas? Existe fome no Brasil? Existe fome na Amazônia, que é essa região extremamente rica biodiversamente, né? Então, no imaginário da sociedade brasileira, é claro que a gente olha, inclusive, essas imagens que estão passando e pensa assim: mas como é que tem fome na Amazônia? Tem tanta coisa disponível, tem tanta floresta disponível, tem tantos rios disponíveis. E a grande mensagem que a Repam Brasil quis passar com essa campanha é: primeiro, essa sociobiodiversidade da Amazônia está cada vez mais ameaçada pela destruição avançada, né? Tem uma série de fatores políticos também que, lamentavelmente, impedem que as pessoas tenham acesso à fome. Então, eu vou falar especialmente das mudanças climáticas, que têm dificultado muito a produção de alimentos, alimentos saudáveis para as populações amazônicas. É importante lembrar que as populações de toda a Amazônia brasileira, né, a Amazônia Legal brasileira compreende vários estados, então é uma diversidade muito grande. Essas populações, tanto da floresta quanto das cidades amazônicas, têm dietas alimentares muito específicas, que cada vez mais também vão sendo violadas. Então, as pessoas já não têm mais acesso também ao alimento, ao peixe saudável, não conseguem mais produzir e alimentar a sua farinha, então, alimentar a sua farinha. Então, o desafio que a gente tem é, no contexto de avanço dessas mudanças climáticas, a gente viu as imagens horrorosas esse ano, a gente tem visto isso nas cidades e na floresta, imagens de rios secos que impedem que as pessoas tenham acesso, que impedem que as pessoas transitem entre um lugar e outro. É importante lembrar que na Amazônia os rios são o principal canal de transporte das comunidades, das populações, e sem esses rios, portanto, elas não conseguem acessar os mercados produtores,
peixes mortos, porque os rios também estão poluídos pelo minério ilegal, enfim. Então, é fundamental que a gente olhe para o problema da fome como um problema atrelado a grandes problemas socioambientais na região da Amazônia. Leon, para a gente terminar nossa entrevista, é um assunto que com certeza merece a gente retornar numa próxima oportunidade, mas eu queria que você finalizasse falando um pouquinho da questão o que seria a solução e deixar um recado para quem está assistindo a gente, principalmente para aquelas pessoas que têm talvez uma forma melhor, até uma autonomia maior para tentar resolver essa situação. Primeiro, acho que a gente precisa louvar as várias iniciativas, o dossiê, inclusive, da fome, esse dossiê sobre a fome na Amazônia mostra isso, várias iniciativas da sociedade civil, várias tecnologias sociais, várias experiências de ajuda humanitária, inclusive da igreja, de movimentos, de organizações que estão oferecendo alimentação para essas pessoas. Então, esse é um compromisso nosso, enquanto igreja, enquanto sociedade civil, mas nós não podemos esquecer que o acesso ao alimento, a alimentação é um direito humano fundamental, garantido em todas as bases, em todas as bases legais do Brasil e internacionais, que o Brasil também é signatário. Então, é papel também do Estado brasileiro, dos estados, dos municípios, do governo federal, garantir, portanto, acesso à alimentação e alimentação saudável. Então, para todos e todas nós, o dever de ajudar quem tem fome, dar pão a quem tem fome, dar comida a quem tem fome, mas também de não esquecer de cobrar os nossos representantes políticos, porque eles têm esse dever moral e esse dever constitucional de garantir o acesso à alimentação. Tá certo, Leon. Olha, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho da Repam e conte conosco aqui sempre, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, tá? Boa noite, tchau, tchau.